Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Como é o nosso hábito, comecei esse programa com a máscara para que a gente não se esqueça dos cuidados essenciais que são necessários nesse tempo de hoje, nesses tempos que a gente está vivendo de pandemia. Vamos iniciar hoje mais um programa da formação litúrgica. Então hoje a gente não tem a presença de Rivaildo, mas o locutor preferiu estar escondido. Acredito que vocês vão conhecer pela voz. E aí vamos ver, vamos chamá-lo de Lombardi, né? Lombardi, joga aí a primeira pergunta. A primeira pergunta será: o que é liturgia? Pois é. O que é liturgia? Liturgia nada mais é do que um ato público. Então isso é muito interessante, né? É um ato público, uma ação. Essa parte urgia significa justamente a ação. E é o ato público da igreja, né? É aquilo que a igreja faz. E vocês já descobriram que Lombardi é Ricardo? Manda aí, Ricardo, dá uma boa noite pro povo. Boa noite, paroquianos. É com satisfação estou participando com o nosso padre Cabral. A próxima pergunta é Padre Paulo Cabral. Toda religião tem sua liturgia? Pois é. Toda religião tem sua liturgia. A gente tem que entender o que é religião, né? Quando a gente procura o dicionário, hoje o dicionário tem várias explicações no mesmo verbete, né? Mas o mais comum entre os dicionários é o conjunto das crenças, dos ritos, dos costumes, normas, leis de uma determinada cultura. Isso aí sem entrar em detalhe de qual é a religião. Então, é claro que o homem de fé, o homem religioso, ele age publicamente de uma determinada maneira. Algumas religiões funcionam de um jeito, outras de outro, mas todas têm a sua ação pública, a sua liturgia. Próxima pergunta: como foi no judaísmo? Pois é, quando a gente tem paciência e calma de ler bem todo o Primeiro Testamento, a gente vai perceber um conjunto de normas, um conjunto de ensinamentos. A gente vai perceber também um conjunto de gestos, ações continuadas. E a gente vai perceber também um conjunto de ritos e de músicas. Então tudo isso junto é a liturgia. A liturgia do judaísmo se baseava na promessa. E qual era a promessa? A promessa que foi feita primeiro a Abraão, depois a Moisés e estimulada pelos profetas. Então Abraão se fez que ele seria pai de uma grande multidão, como os grãos de areia da praia e como as gotas de água do mar. E a Moisés, ele, já em Abraão, né? Mas em Moisés sobretudo, prometeu a terra, que as pessoas voltariam para aquela terra que tinha sido dada a eles na época de Abraão. Então a promessa da descendência e a promessa da terra. Então toda a liturgia de Israel, ela vai aparecer condicionada nesses fatores aí, né? Nesses fatores todos que a gente
está falando. Então, sobretudo, a promessa da terra. Como foi no começo do cristianismo e depois? Então, quando aparece o Messias, quando aparece o cristianismo, que são os seguidores de Jesus, eles eram identificados como os seguidores do caminho. Só mais na frente é que eles vão receber esse título de cristãos. Não é bem mais na frente. Mas logo no comecinho era simplesmente os seguidores do caminho. Então, aquilo que Jesus ensinava era o caminho. Porque o que Jesus ensinava era um seguimento. Então, no começo, a liturgia era o quê? Era manifestar o caminho de Jesus. E observando como Jesus agia, o caminho de Jesus era o quê? O caminho de Jesus era reunir-se em torno do Espírito Santo, que em Pentecostes vai deflagrar todo o processo eclesial, depois sair em missão, ensinando a boa notícia a toda criatura. A boa notícia, o Evangelho, é justamente aquela de que Deus ama seu povo, Jesus ressuscitou e a vida não acaba com a morte. Então, claro que muitos outros detalhes vão entrando devagar, mas sobretudo isso. Então, para celebrar isso, criou-se um dia especial, o dia do recomeço da criação, que os antigos chamavam o 8º dia, e justamente em comparação com a liturgia judaica, que celebrava o 7º dia, porque no 7º dia Deus descansou, e então o homem descansava também, a pessoa humana, né? E celebrava nesse 7º dia, o sábado ou Shabat, em hebraico. E o 8º dia significava o primeiro dia da nova criação, que caía então na primeira-feira, e depois começou a ser chamado Dia do Senhor. E aí a gente já entende a palavra que vai se solidificando depois que a igreja já fala no latim, em domingo ou domenica, né? Então, domenica significa o dia do Senhor. Então, a partir do 4º século, a gente já vai tendo isso. Então, no começo, a liturgia se atinha somente a celebrar a ressurreição de Jesus. No primeiro dia, ou seja, o 8º dia. É interessante quando aparece nas narrativas sempre 8 dias depois, né? Então, no primeiro dia da semana e ali por diante, 8 dias depois. Então, essa palavra 8, que na realidade cai no primeiro e que vai significar o recomeço. Então, isso é a base da liturgia dos primeiros cristãos, celebrar a Páscoa. E essa celebração da Páscoa, que era dominical, todos os domingos do ano, era centrada também no partir do pão, que é assim que eles chamavam, partir o pão. E aí, Ricardo? A próxima pergunta seria: qual foi a caminhada da liturgia na história? Então, a liturgia, na história, realmente ela caminhou muito. Do mesmo jeito que a liturgia judaica, ela foi ter, por exemplo, seu auge, mais ou menos no século VI, na volta do exílio, e a gente pode ver isso lá nos livros de Esdras e Neemias, mas, para nós cristãos, a liturgia vai sendo aperfeiçoada devagarinho nas comunidades. E aí a gente tem diversas maneiras de celebrar, mas que a gente pode agrupar em 2 maneiras. A gente tem aquelas comunidades que ficaram, vamos dizer, herdeiras do judaísmo, quer dizer, judeus que foram transformados em cristãos, né? E tem as outras comunidades que eram os pagãos, aqueles de origem que não eram israelenses ou israelitas, né? Mas que vinham de fora, sobretudo do mundo greco-romano.
Então esses também tinha árabes, tinha gente da África, do norte da África, de todo canto, como mostra lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando se fala justamente do fenômeno de Pentecostes. Então, duas maneiras de celebrar. A maneira de celebrar daquela igreja que ficava centrada em Jerusalém, era aquela que tinha um rito mais ou menos rígido. E aí a gente vai entrar com essa palavra, o rito. O rito é, vamos dizer assim, a sequência, é o esqueleto de uma celebração, né? Então começava-se com a invocação do nome do Senhor e justamente proclamando que o Senhor é um e convidando o povo a ouvir o que o Senhor vai falar. E na sequência, então, se liam textos e naquela época não tinha ainda evangelho, não tinha ainda nenhuma carta nem de Paulo nem de outros que hoje constituem o nosso Segundo Testamento. Eles tinham somente a Torá, que era a lei judaica, e algumas cartas de profetas. Então eles faziam a leitura mesmo dos textos hebreus, dos textos judaicos. Só que liam isso à luz do Messias que tinha vindo. Então dava uma renovação naqueles textos antigos que já previam a vinda do Messias. E também todo esse rito era povoado de hinos, cânticos e poesias. É muito interessante. Salmos também era uma coisa que acontecia muito, né? Muitos salmos, cânticos e hinos espirituais. Como figura até num conselho de Paulo numa das suas cartas, né? Então isso aí seria, vamos dizer assim, o começo, né? Depois as coisas vão mudando. Quando você vai estar já no segundo século, então já alguns costumes se estabeleceram, sobretudo a fração do pão. Já se tem os 4 evangelhos, você tem praticamente o Novo Testamento completo, ele só vai ficar mesmo, vamos dizer assim, aprovado no ano 200. Mas já no segundo século, praticamente, você tem os evangelhos, tem as cartas, você tem alguns livros que entraram depois saíram. Mas isso é interessante porque vai ser o material das leituras, porque o centro da pregação vai ser justamente o mistério fundamental de que o Cristo se encarnou, viveu, sofreu a sua paixão e morte, ressuscitou, subiu ao céu e está à direita do Pai. E aí é onde se constitui, por exemplo, o símbolo dos apóstolos, que a gente chama credo ou creio, né? É onde se constituem as primeiras verdades da fé. E aí é diante disso que a teologia vai evoluindo na história. E evoluiu muito, muito, muito. Nos primeiros séculos você ainda tem a igreja grega, né? Só depois é que essa igreja vai, por influência de Roma, essa igreja vai ser uma igreja latina. Então você tem 2 centros, o Império Romano do Oriente e do Ocidente, e a Igreja junto com o Império Romano, sobretudo a partir do século IV, quando levantou-se a proibição, né? A Igreja agora estava permitido ser cristão, e no fim do século IV, quando o Imperador Teodósio termina obrigando todos a serem cristãos, quer dizer, virou uma religião oficial do Império. Com isso, vamos dizer assim, se ganhou em promoção, mas se perdeu um pouco em identidade e em liberdade. Então, a partir daí, várias evoluções vão acontecendo, até que a gente chega mais ou menos pelo século VII, por aí, você vai ter São Gregório Magno, um Papa, e vocês devem estar ouvindo uma musiquinha de fundo aí, né, que eu queria ler isso em gregoriano. Justamente o nome gregoriano, porque foi São Gregório que incentivou, né, essa música nas igrejas mais para frente. Então a gente já está aí, já se aproximando do final
do primeiro milênio, muitas discussões se fizeram, assuntos teológicos e tal. E aí vem toda uma evolução dos alemães e dos franceses, aí já no segundo milênio, quando houve também uma separação da igreja que hoje a gente chama ortodoxa e a igreja romana, latina, né? Então, a partir dessa separação, houve muitas modificações, sobretudo colocadas pelos alemães e pelos franceses. Foi um pouquinho longo, não é, Ricardo? Mas vamos entrar no terceiro para ver o que é que a gente pode ver. O que vem de Jesus? Assim, é interessante ver. Eu vou tentar tirar o som desse telefone, porque ele está incomodando. Pronto. O que vem de Jesus. O que vem de Jesus está nos evangelhos. Então é muito difícil você dizer que Jesus produziu um rito. Mas Jesus seguia de certa forma um rito sumário, mínimo. Sempre Jesus começava dando graças. Outro sinal que ele usava era o toque. Ele tocava as pessoas. E um gesto que já vinha do judaísmo, a imposição das mãos. E ele então falava, pronunciava a sua palavra, ele que é a palavra de Deus. O que se pode dizer que Jesus inspirou como liturgia era que ele nunca parava. Se você pega, por exemplo, o Evangelho de Lucas, você não vê Jesus parando. Alguns momentos assim, para rezar, para descansar, mas ele está o tempo inteiro caminhando. E é justamente por isso que o cristão era chamado os adeptos do caminho. Nos outros evangelhos também isso não fica escondido, né? E então Jesus tem seguidores. E esses seguidores ele envia para fazerem como ele. É muito interessante isso, né? Aí ele vai chamar de apóstolos, que significa enviados. Então ele chama para enviar. Então, na realidade, a gente pode dizer que a liturgia de Jesus Cristo é uma liturgia muito mais vivida do que ritualizada. Tanto que você não vê Jesus Cristo, você vê nos evangelhos que ele reza, ora, mas você não vê a oração que ele faz. Somente tem alguns pontos muito especiais, né? Tem o Pai Nosso que ele ensina, tem a oração também lá no Horto das Oliveiras, tem um pouco antes de ressuscitar Lázaro, né? Então, algumas vezes, o Evangelho conseguiu escrever algumas pequenas orações de Jesus, sempre orações calcadas na realidade que ele estava vivendo. Então, a liturgia de Jesus ela é intrinsecamente ligada à realidade que ele vivia e que era a realidade que o povo vivia. Então, a gente pode dizer que o que veio de Jesus é isso. A próxima pergunta é: e os sacramentos? Como tiveram sua origem? Os sacramentos são justamente, a gente pode dizer, sem causar um escândalo em vocês, né? A gente pode dizer que, de certa forma, os sacramentos eles foram sendo instituídos pela Igreja, que tentou observar a realidade da caminhada do povo na comunidade e instituiu alguns sacramentos. A gente pode dizer, por exemplo, que o sacramento primeiro é o batismo. Já havia o batismo de João, que era o batismo de penitência para pedir o perdão dos pecados. Era um batismo de conversão. O batismo cristão é muito mais forte. Jesus se batiza no batismo de João, o que vai mostrar uma fidelidade no mistério da encarnação, até nisso. Ele se batiza no batismo de João, mas depois há passagem no Evangelho que diz que Jesus também batiza, mas não mostra claramente nenhum batismo ele fazendo, né? Mas mostra, se diz, olha, João, tem aquele que você batizou, também está batizando.
aquele que você mostrou ao povo, também está batizando. Então, mostra que Jesus batizava. A gente não sabe que batismo ele usava, né? Mas o batismo mesmo, que a gente chama cristão, é aquele que vai vir depois de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E aí você encontra o derramar da água, onde a gente também vai simbolizar o Espírito Santo que se derrama na pessoa, fazendo com que aquela pessoa seja constituída templo de Deus, porque Deus mora em nós, filhos de Deus e membros desse povo de Deus, da igreja que está a serviço de todo o povão, cristãos e pagãos. Então o batismo a gente pode dizer que está na origem. Mas já, por exemplo, a penitência vai aparecer mais tarde, século III, IV, V, quando algumas pessoas vão para o deserto. Vão ser pessoas que querem morar na solidão. Mas você não sabe como é o povo, né? O povo sabe que tem alguém ali, um santo que está morando na solidão, que quer rezar o tempo todo. O pessoal vai atrás. Por que o povo vai atrás? Vai pedir, reze por mim. Como hoje acontece. O pessoal chega na igreja, pede a nós, aos padres, aos beatos e beatas da igreja, as pessoas que eles veem, que rezam, reze por mim. Então isso acontecia, essa frequência. E aí, uma das coisas dizia, peça perdão a Deus por mim. E então logo se institui o sacramento da penitência, quando se vai dizer, então quem é que é possível perdoar os pecados? Jesus perdoava, mas ele não via confissão de ninguém. Jesus já chegava dizendo, seus pecados estão perdoados. E deu o poder aos apóstolos de perdoar os pecados. Então a igreja permitiu desde o começo, esses que moravam sozinhos, os eremitas, homens que perdoassem. É uma coisa a estudar também um pouco mais, porque os primeiros eremitas não foram homens, foram mulheres. Mas aqueles que receberam o poder de perdoar foram sempre homens, né? E aí você tem devagarzinho os outros sacramentos. O casamento, por exemplo, né, que a gente tem, no caso, já no judaísmo, e tinha um rito próprio e tudo. Havia o rito do casamento. Quem é que presidia? Era o pai da noiva. Era o pai da noiva que casava a filha com o genro, né? E passava aí a estabilidade e tal. Então isso aí vai adquirir também o status sacramental no cristianismo mais na frente, porque a pessoa que mora na sociedade precisa de uma certa estabilidade, né? E aí outros sacramentos, como por exemplo a unção dos enfermos, que é aconselhado na carta de Tiago, que tiver algum enfermo, chama os padres da igreja para que orem sobre ele, que uje com óleo, e assim por diante, né? Assim por diante. A crisma, ela é mais tardia, um pouquinho, né? Mas a gente tem. E o sacramento que a gente pode dizer que mais mudou na igreja é o da penitência, né? Então, no começo, simplesmente a pessoa chegava perto e já recebia. Hoje, a igreja siriana, por exemplo, no comecinho ela diz, anuncio a vocês um motivo de grande alegria. Seus pecados estão perdoados. Sem ninguém pedir. Sem ninguém pedir. Os nossos concílios últimos, inclusive, já dizem que a Eucaristia perdoa os crimes. A própria Eucaristia perdoa. Por isso que no começo da Eucaristia a gente tem aquele rito penitencial, né? Mas mesmo se não tivesse, já existe o perdão pela própria participação na Eucaristia. E aí o sacramento da origem foi batismo, mas o sacramento, vamos dizer que é o cume, vai ser a fração do pão, que a gente vai chamar de Eucaristia e que significa agradecer, né? Mas na frente, em outros encontros, a gente vai falar sobretudo sobre a Eucaristia. Mas só para dar uma visão geral diante da pergunta que foi feita.
Qual é a próxima pergunta, Ricardo? Existe alguma relação entre a liturgia e os concílios? O que são os concílios? Para a gente saber exatamente o que são os concílios, eu aconselharia você a pesquisar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, porque lá acontece o primeiro concílio. E também ouvi o programa passado, que fala do último concílio, 21º. É o Concílio Ecumênico Vaticano II. Então, se você tem esses dois pontos de partida, você vai entender o que é o concílio. O concílio é aquilo que dá, que decide, que, vamos dizer assim, tira dúvidas, que estabelece informação segura para os fiéis. Então, o que acontece? A liturgia ela vai se construindo durante esses 2 milênios, devagarzinho, e a cada tempo ia aparecendo dúvidas. Pode isso, pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, isso é certo, isso não é certo, o que acontece e tal. Então essas coisas vão criando também normas, se apela para os bispos e, sobretudo, quando há uma questão complexa, então esses bispos se reúnem. Durante esses 2000 anos, os bispos se reuniram de forma, vamos dizer assim, universal, ecumenicamente, 21 vezes, né, para decidir coisas importantes. E então, a partir daquele concílio, tudo que estava atrás vai sendo reinterpretado, e a partir daí, até o próximo concílio, é aquele concílio que está valendo, né? Por isso que, para nós, a Igreja de hoje, quem vale é o Concílio Ecumênico Vaticano II, né? E aí a gente tem essa relação da liturgia e de todos os outros procedimentos com os concílios. Ricardo. Como isso evoluiu? Essa evolução é importante, sobretudo como é que evoluiu essa liturgia, né? Eu tinha falado a vocês que houve, vamos dizer assim, um incremento muito grande, sobretudo na forma e também nos cânticos e no rito, introduzido pelos alemães e pelos franceses, sobretudo os alemães. E isso, olha, antigo, viu? Antigo. Então essa evolução fez com que as igrejas ficassem bem diferentes, assim, em cada país. Agora, o rito central foi guardado. O rito central, que a gente chama rito romano, ele foi guardado e as coisas aconteciam, vamos dizer, como acréscimos. Coisas que tinham antes, que tinham depois, que se inseriam no meio da celebração e por aí vai. Então houve uma evolução nesse sentido, até chegar o Concílio Vaticano II. Então o que é que se resolveu no Vaticano II? No Vaticano II se resolveu retirar tudo que era acréscimo, tudo que era, hoje a gente chama penduricalho, né? Coisas que foram acrescentadas na liturgia ao longo dos séculos. E que rito se escolheu? Então se escolheu o rito lá da época de São Gregório Magno, né? Que era o que a gente chama o rito romano puro. E o rito romano puro pode ter alguma coisa mais? Pode, mas contanto que se conserve sempre o rito romano puro, e as comissões episcopais, né, de cada país podem julgar tal ou qual coisa, se faz assim ou assado, mas em qualquer modificação, olhar sempre para aquele rito romano puro, né, lá do século VII, depois de Cristo. Então, essa evolução faz com que a gente tenha, vamos dizer assim, um norte. A gente tem um esqueleto certo, né, que é o esquema da missa, que é a oração eucarística. E falando em toda essa evolução, existe uma outra evolução paralela. Lembra que no começo, quando eu falei dos primeiros tempos,
eu disse que havia duas maneiras de celebrar. Na realidade havia muitas, mas havia dois grupos de maneiras. As comunidades ficavam em volta de Jerusalém e as comunidades ficavam em volta de Antioquia. Nas celebrações em volta de Antioquia, o centro era uma ligação entre a palavra e a missão. Então simplesmente o povo se reunia, os que chegavam da missão, os que eram habitantes do lugar, se reuniam e começavam cânticos, salmos, hinos. Ficavam um grande tempo ali. E depois eles partilhavam um pouco a vida. O que é que aconteceu, como foi assim, como foi assado e tal. Depois de um determinado momento, algum líder, na igreja de Antioquia tinha vários, né? Tinha vários, um deles foi Paulo, não é? Você tem Apolo também, você tem vários ali, tem o negro, que pregavam. E o que é que eles pregavam? Eles pregavam o mistério do Cristo. O mistério do Cristo. O que a gente hoje chama de querigma, que é o centro da nossa fé. O Cristo se encarnou, viveu, sofreu sua paixão e morte, ressuscitou, subiu ao céu e vai vir um dia para julgar os vivos e os mortos. Então esse querigma, que é o mistério central, ele é sempre apresentado. E eles contam também como foi na missão. E aí se tinha toda a celebração da ceia, as pessoas comiam do pão, bebiam do vinho eucaristiados, corpo e sangue de Cristo, e depois eram enviados em missão. Então era como se fosse um vai e vem, um vai e vem. Chegava para a celebração e era enviado para a missão. Chegava na celebração, enviado para a missão. E justamente o dia era o domingo, né? No começo. Depois começou a ficar mais livre. Isso aí. Aí essa evolução que vem até hoje, a gente vê muito claramente, por exemplo, no ofício divino das comunidades. A estrutura do ofício divino das comunidades. Então, a igreja no Brasil, a comissão de liturgia da CNBB, inclusive a gente conhece algumas pessoas dessa comissão da liturgia, muito, muito de perto, né? Porque tem gente também de Recife, como o Padre Reginaldo Veloso, como Marcelo Barros, que é monge beneditino, né? E outros, tem as irmãs. Então eles compuseram um grupo grande, foi um trabalho muito bem feito. E compuseram nessa estrutura. As pessoas chegam, partilham a vida, tem uma abertura cantada, canta-se, e depois vem a celebração, né? E no fim, o envio, que é justamente a missão. Então, esse outro esquema, ele ficou, vamos dizer assim, ao lado, não morreu, porque faz 2000 anos, não morreu, mas ficou ao lado e foi recuperado recentemente, né, também, sobretudo pelas comunidades eclesiais de base. Ricardo? Temos a última pergunta, que é como fica a liturgia a partir do Concílio Vaticano II? Bom, a gente percebe que o Vaticano II foi o 21º concílio. Então significa o quê? Que o que vinha antes dele, a gente se desliga, porque isso vai representar uma evolução. Quer dizer, é como a gente diz, a última palavra, né? Então a última palavra da igreja está no concílio. E aí seria interessante se você pudesse rever o encontro passado, né? De duas semanas atrás. Então esse encontro, ele vai mostrar um pouco qual foi o conteúdo, a composição, os temas tratados no concílio. Mas o que eu gostaria de dizer é que esse concílio, que foi convocado em 1961, ele começou em outubro de 62 e foi até dezembro de 65. Então 62, 63, 64, 65. Foram 4 grandes sessões, cada uma com mais ou menos 3 meses.
de duração. Na primeira semana, ou na primeira sessão, na realidade não se decidiu praticamente nada. Houve muita troca, né? Inclusive reformularam toda a estrutura do concílio, etc. E o que acontece? A própria vida do concílio, a gente tem até uma imagem interessante que vai aparecer daqui a pouco, entre essas que estão aparecendo aí. Como eu estou olhando para a câmera, não estou olhando para a imagem que está aparecendo, não sei se já passou. Mas é uma imagem assim, em que você tem o altar no meio, o Cristo mais na frente e o povo em volta desse altar, assim em forma circular e também em forma de cruz. E foi justamente a estrutura. E também tem aquela imagem que apareceu no último encontro. Era uma imagem dentro da Basílica de São Pedro, em que você tem, olha aqui, vamos dar uma olhadinha nas imagens, né? Aqui a gente tem essa imagem de uma procissão. Eu acho que Ricardo pode ir passando devagarzinho as imagens. E depois a gente continua. Aqui tem a imagem também de um batismo, né? Que está acontecendo aí. Aliás, é a crisma que está acontecendo, é o bispo que está crismando. Aqui você tem uma celebração da palavra sem o padre, né? Celebração feita só por leigos. Aí você vê aí a mesa da palavra, você vê a outra mesa, as pessoas estão em volta, né? Vamos ver outra imagem. Pronto, aqui você já vê uma igreja mais ou menos organizada do jeito que a gente usa as nossas. E é uma celebração também da palavra, só que não está em volta está de frente, né? Vamos ver se a gente tem outra imagem. Pronto, era essa que eu estava procurando, tá vendo? Então você vê, ó, o que é que tem no meio? No meio tem o altar. O altar é Cristo. Aí você olha, mas aquela figura que está lá atrás, que parecia ser o Cristo, quem é? Também é o Cristo, é o presidente da celebração. E do lado de cá tem um ambão, tem a palavra, que também é o Cristo. O Cristo é a palavra de Deus. E depois você tem em volta. O que é que está em volta? O povo. Se você olhar direitinho, você vai ver que esse povo está... Se olhar os detalhes, tem leigo, tem padre, tem freira, tem homem, tem mulher. É o povo de Deus. E o povo de Deus é o quê? É o corpo de Cristo. Então veja, a igreja é corpo de Cristo. Ela se reúne em volta do Cristo, centrado no altar, né? E a gente teria essa imagem que é muito parecida com aquela que foi adotada lá na Basílica de São Pedro, do primeiro encontro, onde você vê a própria Basílica, você vê de um lado e do outro os 2.500 e poucos bispos reunidos, né? Bom, aqui a gente ainda tem mais alguma celebração. Olha que bonito essa. Uma celebração ao ar livre, né? Também da ceia do Senhor. E aqui você tem uma missa de rua, né? Como a gente conhece aqui na nossa paróquia, muitas vezes celebramos assim, né? Então você tem aqui o pessoal da música, tá? O povo em volta, você tem tudo. E mais outras imagens, onde vão aparecendo, até que aparece aí a Sagrada Escritura, né? Então veja, a gente tem justamente o quê? A prática da liturgia de praticamente 1950 anos, né? Pouco menos do que isso, porque o Cristo morreu em 33. Se você pega 1963 e tira 33, fica 1930. Então você tem 1930 anos de vida litúrgica. E aí o que acontece? O concílio, o primeiro documento que foi aprovado foi justamente aquele que falava da liturgia, sobre a Sagrada Liturgia, né? É o subtítulo. O nome, que a gente já sabe, é dado pelas primeiras duas palavras da tradução em latim, Sacrosanctum Concilium,
quer dizer, o Sagrado Concílio. E esse documento é justamente aquele que a gente vai estudar devagarinho nesse nosso encontro, nesse nosso curso sobre a liturgia. Só que a gente pensou em primeiro falar sobre o concílio, depois tirar umas dúvidas sobre o que é que aconteceu mesmo com a liturgia desde o começo até agora, até chegarmos em quando foi que esse documento foi aprovado. Então ele foi aprovado em 1963, e o concílio começou em 62, mas não aprovou nenhum documento. Então ele foi aprovado como o primeiro documento. Depois outros seguiram, né? Então a gente vai se ater a isso. Essa será a liturgia do Concílio Vaticano II. Aí, em termos, como é a última pergunta, a gente pode dizer que a liturgia era uma liturgia engessada. Por exemplo, cada gesto era medido e comandado, né? Agora não. Os gestos na liturgia são livres pela Sacrosanto Concílio. Existem umas recomendações que são chamadas rubricas e que estão seguindo, orientando justamente os ritos da liturgia. Essas rubricas antigamente eram rubricas obrigatórias. Hoje elas são, não chega a ser sugestões, mas elas são orientações firmes, fortes, né? Então você não vai se opor à orientação, mas você não deve seguir exatamente como se fosse obrigado a fazer aquilo, né? Algumas coisas são significativas, outras são mais do lugar. Por isso que você tem, às vezes, quando traduz o missal para Portugal, é diferente do missal que é traduzido no Brasil. O número de orações eucarísticas que você tem na maioria das igrejas da Europa são somente 4. No Brasil, nós temos 14 orações eucarísticas diferentes. Em alguns lugares, não se responde, como na Itália, a oração eucarística não tem resposta. Para nós, todas as 14 têm resposta. Para nós ainda é mais bonito, porque a resposta ainda é cantada. É mais interessante, né? Outra coisa importante, já que se fala em canto, que a Sacrosanto Concílio fala, é que o elemento musical deve ser o elemento local, né? Local. Antigamente não, era tudo gregoriano. Mas agora a gente tem dentro das celebrações a música com o elemento do lugar, da cultura popular. Para nós aqui, o que é, né? Para nós é o forró, é o xote, o baião, é a marchinha, as músicas nossas devia ser assim. É porque não é. Não é porque normalmente aqueles que trabalham com a música litúrgica, eles procuram aquilo que já está pronto, inclusive de boa qualidade, mas lá no leste do país, que é São Paulo, Rio, Minas e Brasília. Então você pegou esse eixo e a partir dali se divulga muito, então é fácil de você tem a partitura, você tem a gravação, você tem a letra, você tem as notas, anotações para violão e para os instrumentos. Então fica fácil pegar aquilo que já está montado. Existem coisas locais, existe um trabalho até muito grande, só que não é tão divulgado nem tão fácil de ser encontrado. Eu acredito que é por causa disso que a gente também não consegue. E você sabe, as coisas da gente são sempre feitas na carreira, né? A gente chega e fala, fulano, olha, você vai tocar amanhã? Olha. Por quê? Porque quem ia tocar não está podendo, imagine como é. Aí as pessoas vão com uma certa rapidez tentar buscar e nem sempre consegue fazer aquilo que é o ideal. Mas, como a gente já tem o apoio do Inário Litúrgico, isso já ajuda muito a nós. Como a gente já tem o apoio de todas as canções e hinos e cantos que foram gravados para o ofício divino das comunidades, a gente também tem todo esse material. Então isso tudo facilita. Então é assim que a liturgia do Vaticano II vai acontecendo. Então a partir do próximo encontro a gente vai mostrar um esquema
e a gente vai tentar seguir o esquema. Agora eu gostaria muito que vocês fizessem alguma pergunta, fizessem comentários, observações, para a gente poder, por exemplo, do último encontro para cá, não apareceu ainda nenhuma observação. Então vamos esperar que apareça alguma desse encontro para frente, tá bom? Às vezes quando a gente consegue fazer em vivo, fica mais fácil. Eu não sei se Ricardo está aí com a Salve Regina. E a gente poderia colocar essa Salve Regina no final, né? Mas vamos pedir a Deus que nos ajude. Estivemos reunidos em nome dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que ele nos ajude nessa pandemia, a cada vez mais difícil. Hoje, quer dizer, sábado passado, já houve um anúncio de que chegamos ao pico, né, pelo prefeito de João Pessoa. E também estamos ainda fechados, bloqueados, até mais ou menos o dia 9 e 10 de março, né? Mas vamos rezando e tendo todos os cuidados. Não esqueça do álcool, não esqueça da máscara, que eu já vou colocar de novo. E não esqueça de todos os cuidados, lavar bem as mãos, né? Se aproximar das pessoas na distância recomendada e assim por diante. Então vamos ficar em paz, vamos em frente e não deixe de mandar um comentário, mas não deixe de dar o seu gostei, né? É muito importante dar o seu gostei, somente para nós que estamos no YouTube. Outra coisa importante é você convidar alguém, compartilhar o nosso link, né? Para que outras pessoas também possam ouvir, possam gostar e dizer que gostaram, e assim o nosso canal também vai crescendo e a palavra de Deus vai chegando. Boa noite a você, paroquiano, ouvinte desse nosso curso.